O TikTok enlouqueceu e eu posso provar. Há um tempo atrás, mais ou menos 3 meses mais ou menos, a minha For You começou a ser bombardeada com um monte de coisas sobre esse livrinho aqui que vocês estão vendo. Reino das Bruxas e Irmandade Mística. E aí, a das minhas colegas, né, minhas amigas, que também acompanham o BookTok, o mundo literário, começou a... Livro bom, gente, chegando no momentinho aí, começou a me mandar um bocado de trend, um bocado de coisa que envolvia esse livro, um bocado de cena assim, sabe, que você olha e você fica tipo, meu Deus, é o livro? Mas o que se trata, né, esse livrinho? A família de Emília é uma família de bruxos e bruxas que mora em uma cidade do interior da Itália, é uma cidade extremamente religiosa, e também existem outras 12 famílias nessa cidade. Mas elas não interagem entre si com medo de acabar despertando, né, a atenção dos caçadores de bruxa. Só que em um desses dias, né, cotidiano, a irmã de Emília, Vitória, ela é brutalmente assassinada. E Emília acaba achando o corpo da irmã Victoria com o coração arrancado. Então, movida pela raiva, Emília começa a buscar, né, quem é o culpado da morte da irmã Vitória. Só que ao decorrer dos dias, né, no luto dela, outras jovens bruxas começam a ser assassinadas. Então o livro vai decorrer a partir disso aí. E também tem os príncipes do inferno, que são os vilões desse livro. A partir de agora tem spoiler, então fica aqui pela sua conta e risco. E por que eu digo que esse TikTok tá surtando? Porque assim, pelo que o povo falava, pela trend que o povo tava colocando, sabe, pelos edits que o povo tava fazendo, esse livro aqui parecia um 5 estrelas a mais, sabe? 5 estrelas favoritado, top, massa, perfeito. Um de sangue e cinzas da vida. Mas, gente, infelizmente esse livro aqui não é tudo isso. Esse livro aqui é muito pouca coisa. Não pelo universo do livro, porque assim, tem as bruxas, né? E também tem os príncipes do inferno, por exemplo. Tem o Ira, tem o Ganância, tem o Orgulho, tem coisas desse tipo. Então, pelo universo do livro, pelas maldições, pelos feitiços e tudo mais, o livro é extremamente interessante. Mas ela começa a seguir os passos da irmã. E é aí que ela descobre algumas coisas obscuras que a irmã dela estava mexendo ali, magia negra. E aí ela descobre que a irmã dela estava tentando invocar um dos príncipes do inferno. E aí a Emília vai lá e tenta invocar, fazer o mesmo ritual de cerimônia que a irmã dela estava fazendo. E aí ela acaba invocando um dos príncipes do inferno, que é o Ira. E acidentalmente ela acaba fazendo um feitiço, que é invocação de matrimônio com ele. Até aí desse livro, sabe, até esse início aí, é perfeito, é muito top. E eu percebi que os edits do TikTok foram feitos a partir da frase dessa parte aí. Eu sei o que foi o que fez o TikTok surtar, porque a frase é mais ou menos assim. Emília fala assim, eu nunca beijaria você, eu odeio você. Aí o príncipe do inferno Ira fala assim, vai chegar um dia em que você vai implorar pelo meu toque. E isso aí já é critério suficiente pra fazer o TikTok surtar. Pronto, aí ela aprisiona o demônio por 3 dias lá, né? E o livro acontece a partir do decorrer desses 3 dias, mais ou menos assim. Até 35, 40% do livro. E até aí, muito interessante, ela tá seguindo os passos da irmã. Ela tá achando as curucubaca lá que a irmã dela tava mexendo, né? Só que quando chega em 35%, 40%, gente, a autora, tipo assim, solta já o plot do livro. E ela descobre que o príncipe do inferno tá tentando se casar pra poder se tornar, ter uma bruxa rainha do inferno pra quebrar a maldição. Pronto, ela já soltou o plot. Em resumo, Ira tava ajudando Ganância a achar uma noiva. E a irmã dela, Victoria, aceitou se tornar a esposa de Ganância pra quebrar a maldição. Mas o que acontece, gente? A partir dos 40%, como eu falei, a autora já solta o plot do livro, já dá todas as pistas que a irmã dela tava mexendo. A Emília começa a investigar. E o resto dos 40% do livro é uma investigação que não dá em lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum. A autora fica só enchendo chouriça, colocando a personagem principal cada vez mais pra entrar num beco sem saída, porque é isso que acontece. E assim, peca por coisas simples, tipo assim, uma personagem que é poderosa, mas quando é na hora do vamos ver, não faz nada. É uma moeba.
tá entendendo? E assim, a investigação nunca dava em nada. 50%, 55% do livro, a autora enchendo chouriça, falando, repetindo toda hora a mesma coisa. Não tem personagens interessantes, não acontece romance. O romance é só um romancezinho no início, tem até um beijo, mas assim, é uma migalha de romance. E a história fica num beco sem saída. E no final, no plot da história, um personagem que apareceu tipo em 2 páginas, sabe, é o vilão da história. É uma história extremamente mal construída, pontos extremamente mal ligados. É um livro extremamente fraco e que não merece o hype que tem, não merece o hype que o TikTok deu. Assim, pra quem tá começando a ler fantasia agora, pode ser que seja tipo assim um livro da sua vida, mas assim, é um livro muito mal construído, pontas soltas. O livro fala tanto de consequências, que se usar magia negra vai ter consequência, que se os portões do inferno forem abertos, o mundo vai ser destruído. A Emília usa magia negra e não acontece nada. Tá entendendo? Os portões do inferno são abertos e também não acontece nada na cidade. Tipo assim, é um problema que foi resolvido, tipo assim, em 2 segundos. O negócio que era pra assim, era o fim do mundo, mas, sabe, tipo, foi resolvido em 2 páginas. E não aconteceu nada. Outra coisa que a autora fica falando o tempo todo nesse livro é que se você for fazer uma barganha com o demônio, se você for fazer uma barganha com o príncipe do inferno, sempre você tem que dar algo em troca. E aí cada vez que a Emília sai para investigar, ela encontra um príncipe do inferno. O príncipe do inferno dá todas as informações que ela quer. E assim a Emília faz 300 perguntas a cada príncipe do inferno e não acontece nada com a Emília, sendo que a autora passa o livro todo falando que se você fizer uma barganha com o príncipe do inferno, você tem que pagar um alto preço. E não acontece absolutamente nada. Então assim, é um livro muito fraco e extremamente chato. Tipo assim, tem hora que você tá se arrastando pra ler, porque não acontece absolutamente nada. E assim, bobagem, gente. Bobagem que poderia ser colocado, que poderia ser resolvido aqui, sabe? Pra história ficar mais interessante. Coisas que ela perde tanto tempo descrevendo coisas inúteis, que as coisas principais, que são as magias, sabe? Os príncipes do inferno, a coisa toda, ela não foca no que realmente é interessante. Então assim, 75% do livro é extremamente maçante de se ler e o plot da história você vai resolver em 35% do livro. Até quando chega no final do livro, você já não tem mais graça. Então, por isso eu dei 3 estrelas. Queria dar 4, mas quando chegou no final do livro, que eu vi a resolução desse primeiro volume, eu falei, não é possível. Eu mandei pra minha amiga a mensagem, falei, amiga, não é possível que esse final do livro seja isso. E aí ela se casa com ganância e vai morar no inferno. E o livro original, que é o livro físico, o livro custa tipo 50 reais e tem muito erro ortográfico. Então assim, erro ortográfico que eu achei que era na versão que eu tô lendo no Kindle, mas a minha amiga, que ela livro físico, ela tava me mostrando que lá também tinha os mesmos erros de português. Então assim, para um livro que custa 50 reais, ter erros tão gravíssimos assim, eu acho que isso é um vacilo. Eu vou ler os outros 2 livros porque assim, né, sou curiosa, não vou julgar uma trilogia só pelo primeiro livro, mas assim, não vale o hype que tem, não vale mesmo o hype que tem.